Olá, boa noite. Estamos aqui da Datamine mais uma vez para um webinar. O tema de hoje é transformando sua plataforma GIS em uma ferramenta de análise de dados de sondagem. Eu me chamo Bartira Carvalho, sou gerente regional de produto para exploração na América Latina. E aqui comigo está a Marcela Godoy, nossa gerente técnica também para exploração na América Latina. Eu queria dar uns recados antes da Marcela começar a apresentação técnica. Esse webinar está sendo gravado, a gente vai compartilhar depois o vídeo. Vocês podem compartilhar com seus colegas, é muito bem-vindo. E o vídeo vai ser enviado também para quem se inscreveu e não pôde comparecer por algum motivo. A Marcela vai fazer toda a apresentação e a gente pode ter tempo para perguntas no final, né? Depende da duração da apresentação, mas se por algum acaso ficar alguma pergunta que não seja respondida ao vivo, a gente entra em contato no 1 a 1 para esclarecer qualquer questão. Então, desejo a todos um bom webinar, boa noite, e eu vou passar a palavra para a Marcela. Obrigada, Bartira. Boa noite a todos. É um prazer novamente vir aqui apresentar um webinar na Datamine. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante e um assunto muito usual, né, no nosso dia a dia, de dados de exploração, dados de geologia, que são as nossas ferramentas, né, ferramentas conhecidas de plataformas de GIS, de mapeamento, mas com um enfoque e uma customização específica para eu trabalhar com dados de sondagem, que são os dados principais quando a gente fala de interpretação de dados geológicos. Né? Então, iniciando essa apresentação, eu vou falar um pouquinho do que é GIS, né? Que pode ter muita gente aí que sabe, mas somente para nivelar conhecimento de todo mundo. O que é GIS? Né? Aí, no caso, sigue a interpretação da informação em português, que é Sistemas de Informação Geográfica. GIS é Geographic Information System. O GIS, ele nada mais é do que você representar tudo que existe no mundo real através de uma plataforma tecnológica. Né? O que o GIS veio agregar nos seus primeiros, logo que ele entrou com o conceito desse novo modo, né, de ver informação. Quando você tinha a interpretação tradicional da informação, né, você geralmente colocava numa planilha Excel, ou até mesmo, né, num banco de dados, você usava simplesmente aquela informação que você estava vendo numérica, estatística, para poder ter algum tipo de análise, algum tipo de resultado. O GIS ele veio adicionar a essa análise matemática e estatística uma variável que é o espaço. Né? Então, através da variável espaço, você consegue ter mais uma informação para a sua tomada de decisão. Né? Fazendo um exemplo hipotético, tá? Se eu ver que eu posso ver numa planilha, né, num bairro, por exemplo, aqui da cidade de Belo Horizonte, eu ter 20 padarias, né? 20 padarias pode ser muita coisa, como pode ser pouca coisa, não tem relativação nenhuma em relação a isso. Né? Agora, se eu colocar essas 20 padarias dentro de um espaço, né, por exemplo, de 10 metros quadrados, é muita coisa. Né? Tá tudo muito adensado. Agora, as 20 padarias no espaço de 300 metros quadrados é pouca coisa. Eu tenho espaço ali para poder abrir uma nova padaria. Então, você adicionando uma nova variável, que é a variável espacial, com a minha localização da minha informação, eu tenho muito mais subsídio para uma tomada de decisão. Né? E o que envolve o GIS? Né? O GIS envolve a aquisição dos dados, né? Seja no formato que for, né? Em formato de planilha, igual desse meu exemplo, em formato de papel, em próprios formatos digitais já existentes. Né? Hoje a gente tem um conceito da Big Data, que é cada vez mais plataformas com inteligência artificial, inteligentes, para poder lidar com informações de todos os formatos e grandes níveis de informação, que hoje, um mundo informatizado, o que a gente tem é informação disponível, só que a gente tem que saber como tratar, como normatizar e como interpretar corretamente essa informação, né? Então, vem aí manipulação, eu tenho que saber como fazer isso para eu poder analisar. Né? Então, é pegar aquela informação que eu tenho toda espalhada, disponível, que ela está aí hoje disponível, espacializar e ali eu ter ela para poder ver e tomar a minha decisão. Né? E com isso eu tenho gerenciamento
de vários produtos, né, que eu posso ter disponível, né, produtos estatísticos, produtos espaciais, seja o que for, então tudo isso vai ser subsídio para minha tomada de decisão. Né? Eu falei um pouquinho de sistemas de informação geográfica. Agora, aplicando um pouco para o que a gente vai falar hoje nesse webinar, e a sondagem? Né? Como que a sondagem entra nisso? Né? Se a gente olhar o fluxo natural da informação, né, de uma maneira mais generalizada, a gente tem a aquisição da informação, tem a parte de pesquisa, a parte de geologia, que entra com a parte mais avançada, depois você tem a operação e todos os processos que são inerentes à mineralização. Os slides mais para frente eu vou tocar nesse assunto, no próximo slide, inclusive. Quando a gente está fazendo né, interpretação geológica, né, de formação geológica, a gente está se envolvendo com vários tipos de informações juntas. A gente tem o mapeamento geológico, né, em si, que pode se tratar de mapeamento litológico, mapeamento estrutural, de várias outras informações. A gente tem a parte geofísica, né, mapeamento geofísico. A gente começa com a amostragem de superfície para começar a caracterização do meu local, né, para eu poder identificar ou não potencial mineralização, e a prospecção geoquímica, né, que é feita com essa amostragem de superfície, para eu começar a ver os meus sinais, né, do que aquilo ali pode ter potencial ou não, para qual tipo de commodity. A sondagem, ela é o elemento que depois vem para poder realmente quantificar e qualificar o seu minério, né? Então, ele é essencial para quando eu for passar para a parte da modelagem, eu realmente entender o que é aquele depósito, né? Eu verificar o potencial dele e ver o que aquilo ali pode me trazer de retorno econômico, né? Geralmente, a sondagem é onde as empresas fazem o maior investimento, gasto o maior orçamento para eu poder realmente ter todo o subsídio e evidência daquele meu depósito mineral, né? Então, ela tem que ser muito bem planejada e todos os dados que eu nela adquirir têm que ser muito bem validados, auditados e guardados. Né? Uma coisa que acontece muito, né, quando eu estou fazendo sondagem, eu gasto milhões e milhões e milhões de reais naquela sondagem, e depois eu deixo ela lá, né? Ou em papel, ou em planilha Excel, ou de qualquer forma guardado, até mesmo eu perco, não perco papel, eu não guardo ela da maneira que for. A gente tem que pensar muito bem nisso, porque a sondagem é onde eu tenho toda a evidência daquele meu corpo, né? Onde daquilo ali eu vou passar para os próximos passos, as minhas estimativas para saber meu recurso, a minha reserva. Então, a sondagem, ela é fundamental, tanto na parte de pesquisa, né? Igual eu falei, você começa com mapeamento, faz a amostragem, passa para a sondagem, mesmo que poucos furos, para você começar a entender aquele depósito. Na parte de definição, ela é fundamental, e na parte operacional, né? Para você tanto fazer a parte de extração, quanto a parte de controle de qualidade daquele mineral que você está explotando. Então, com isso, né, eu estou falando tanto de processo, né, de sondagem. Como eu falei aqui para vocês agora, ela é fundamental na minha parte de pesquisa, de exploração e na minha parte de recurso e reserva, né? E ela sempre entra aqui depois na minha parte operacional para vários outros objetivos, né? Então, se eu olhar todos os processos, né, utilizados na mineração, na geologia, essa parte de pesquisa, que é onde eu mais utilizo as plataformas de mapeamento, né, a plataforma GIS, para eu realmente pegar e juntar toda a minha informação, eu também tenho a minha sondagem, que vai ser uma parte substancial, principalmente de investimento, que eu vou ter dentro do meu processo, dentro da minha pesquisa, né? Então, com isso, o que eu tenho que me preocupar? Né? Como eu falei anteriormente, os meus dados, eles têm que estar muito bem guardados, auditados e validados. Então, para isso, eu tenho que ter um banco de dados de informação geológica, né? Seja para sondagem, que é o motivo que a gente está falando agora, seja para minha amostragem de superfície, seja para os meus dados de levantamento de pontos geológicos, de pontos estruturais, meu mapeamento geológico, estrutural, geofísico, eu tenho que estar tudo centralizado, tudo guardado de maneira segura e de maneira auditável. Ele é o centro, ele é o core de todo o meu processo.
né, ele é o fundamental. E no meu fluxo de trabalho, né, vocês podem ver aí na figura que estamos representando agora, que ele realmente, o trabalho ele é cíclico e concêntrico, né? Então, seja na fase de aquisição, controle de qualidade da informação e integração com os resultados laboratoriais, ele sai do banco e volta para o banco, né? Eu tenho no banco de novo e eu conecto e junto toda essa informação para o meu segundo ciclo, né? O meu segundo ciclo, que é o que nós vamos falar, que é o mais utilizado dos sistemas de GIS, que é a parte do mapeamento geológico e definição de alvos, né? Junto com o mapeamento em campo. Eu também tenho que ter tudo isso integrado de forma, se eu for utilizar, né? Hoje a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, né? A gente tem que tentar otimizar o melhor possível o nosso tempo. Nosso tempo hoje é muito precioso. E como eu falei, a disponibilidade de dados hoje é infinita, né? Então, perante isso tudo, eu tenho que pegar e tem que ter também no campo tudo isso disponível à mão e integrado da forma, quando eu retornar para o meu escritório, com toda essa informação coletada, eu posso, de maneira automatizada, validar, verificar, fazer os ajustes que forem necessários, que a gente sabe que o trabalho de campo, ele nunca é 100% perfeito, né? Então, a gente faz todos os ajustes que forem necessários, para que quando eu voltar com eles para o banco de dados, eu possa ter o meu próximo ciclo, né? Que é o ciclo da modelagem, o ciclo da estimativa, que também tem trabalho em campo, né? Principalmente para controle de qualidade operacional, na hora que a gente está fazendo a extração do minério, para que eu tenha esse ciclo concêntrico e tudo concentrado no meu banco de informação geológica, eu tenha a minha informação realmente integrada, né? A minha sondagem, os meus dados de GIS, o mapeamento, tudo numa plataforma única. E o que isso me proporciona? Uma melhor tomada de decisão, né? Eu vou tomar uma decisão mais assertiva, eu vou tomar minha decisão com muito mais evidência, com muito mais subsídio, com muito mais base, né? Literalmente com muito mais informação, informação de qualidade e informação fidedigna, né? Então, o que eu preciso, né, nessa solução de GIS voltada para a geologia, com um perfeito gerenciamento, interpretação e manipulação do meu dado de sondagem, meu dado de mapeamento, meu dado de coleta de amostra. Eu tenho que ter interoperabilidade, né, sistemas que leem vários tipos de linguagem de vários sistemas distintos. Eu tenho que ter centralização da informação, né, como eu falei, tem que estar tudo dentro de um banco de dados, uma base de dados única. Com isso, a informação tem que estar padronizada e validada, né, para eu saber que aquela informação realmente a informação é a melhor informação que eu tenho e a informação com a maior qualidade possível. E um sistema flexível, né, que eu possa manipular fácil, que não seja um sistema burocrático, um sistema que poucos passos eu já consigo obter o meu resultado final. Então, quando eu falo de sistemas de informação geográfica para a geologia, né, e principalmente pegando, né, esse gancho, né, que é onde eu tenho o maior investimento, que é a minha sondagem, do que eu estou falando? Eu estou falando de um sistema que eu posso gerenciar meus dados de sondagem, eu posso fazer e interpretar todas as minhas seções transversais, longitudinais, seções múltiplas, seções simples, seções polinomiais, né? Eu posso ter um corpo dobrado, que eu queira fazer uma seção polinomial, que eu possa fazer os meus sólidos, né? Que eu tenha realmente a ideia do que é meu corpo, né? Do que é aquele meu minério, que eu possa interpretar toda a informação que eu tenho na minha descrição, então que aquilo não fique só no papel, que não fique só na minha planilha Excel, que eu junte com toda a informação que eu tenho no meu sistema GIS para poder ter mais riqueza, né, mais integração para a interpretação da minha informação. Ela tem que ser toda padronizada, né? O que eu vejo na minha seção, no meu mapa de superfície, é da mesma cor, do mesmo código e da mesmo tipo de achura que eu vejo na minha sondagem, que eu vejo na minha interpretação, que eu vejo no meu 3D. Então, tudo tem que ser padronizado para eu ter uma linguagem única e integrado no ambiente 3D, né? Que hoje a gente sabe que o 3D é fundamental, né? A gente vê a realidade virtual, a questão do 3D, vem trazer também, inclusive, mais uma base, um nível
de interpretação para informação para o GIS, né? O GIS, ele não é só aquilo que você vê na superfície, o GIS, você também trabalha com a informação em 3D. Então, quando eu falo em gerenciar dados de sondagem, né? Primeiro, o GIS que eu utilizar, ele tem que conectar com qualquer tipo de fonte de dados, né? Ele tem que ser democrático e não burocrático. Então, tem que conectar em tabela Excel, mesmo que você ainda não está naquele conceito, né, de base de dados integrado, você ainda está trabalhando com Excel, com Access, não tem problema. O meu sistema não é a melhor prática, mas meu sistema tem que conectar, porque é o que eu falo, é o que a gente tem para hoje. Né? É o melhor que eu tenho, então vamos usar. Né? Então, tem que conectar no meu CSV, no meu Excel, no meu Access, qualquer base de dados comercial que exista no mercado, e também fazer uma conexão ADBC, que é a conexão universal. Eu falo, quando o sistema que você usa, né? Se ele faz 3 coisas que eu chamo de universais, que você pode praticamente falar que trabalha com qualquer tipo de informação. Né? Se você consegue produzir dados em CSV, em DXF e conectar em qualquer base usando a DBC, você praticamente conversa com o mundo. Né? Então, você tem uma coisa que você tem a interoperabilidade. Né? Algo que você consiga fazer atualização automática, né? Que você não tenha que toda vez refazer o processo. Né? Atualizou minha fonte de dados, o meu GIS está atualizado, e que isso seja, não pode ser o GIS atualizar a base de dados, muitas vezes por conta de questões auditáveis, tá? Aí vai depender do fluxo da empresa, de trabalho da empresa, vai depender do processo da empresa. Mas essa atualização tem que ser automática, pelo menos do lado base de dados GIS. A interface tem que ser fácil e intuitiva, né? Aquela que eu olho e consiga entender, poucos passos, eu tenho interpretação, eu consiga saber o que eu estou falando, e em termos de organização de melhores práticas, cada informação ter a sua geodatabase específica, né? E tudo integrado dentro daquele conceito de geodatabase geológica que eu tenho principal. Então, eu falando nisso, né, no segundo passo, eu já venho para a minha elaboração e interpretação da sessão. Então, quando eu tenho o meu GIS, né, o meu GIS padrão, aqui no caso eu estou vendo já a minha sondagem, eu já fiz aquele projeto que eu mostrei para vocês, então estou vendo a projeção das minhas sondagens aqui, e eu elaboro as sessões, né, sejam sessões simples, sejam sessões contíguas, né, o meu sistema, igual eu falei, ele tem que ser flexível, né, por mais que eu defina a minha sessão graficamente, eu tenho que ter o poder de ajustá-la, né, de acordo com o que eu quero, definir quantas sessões eu quero fazer, o que eu quero representar nessas sessões, quais as informações, e se eu tenho informações de superfície e de subsuperfície, poder representar também na minha sessão. Nós não estamos falando de juntar, de Big Data, de juntar informação para tomada de decisão. Então, quanto mais informações eu tenho representadas, melhor a minha tomada de decisão. Né? Então, posso fazer quantas sessões for, aqui no caso eu estou vendo, né, em verde os meus dados de topografia, e em azul eu estou vendo os dados do meu contato, que já foi interpretado no modelo 3D, meu contato fresco, e também em vermelho eu estou vendo meu contato oxidado. Então, tendo toda essa informação, né, fazendo quantas sessões forem precisas, eu já tenho o meu GIS integrado com a minha informação de sondagem. Né? E toda a informação de descrição, eu vou detalhar um pouco mais para frente, né, como que isso é representado, eu também tenho representado na minha sessão. Qual que é o objetivo disso? Né? Como estamos falando de manipular dados de sondagem com o seu GIS, eu ter a possibilidade de já fazer os meus layouts e começar a mostrar para a equipe, para as pessoas, meus investidores, para a minha gerência, aquilo que está sendo executado, né? E o que eu tenho de potencial e o que eu não tenho de potencial. Então, o meu GIS tem que possibilitar, do mesmo jeito que eu faço os meus mapinhas de superfície, eu poder fazer os meus mapas das minhas sessões, né? De eu fazer as figuras das minhas sessões, né? A sessão não é mapa, figura. Para eu poder fazer as figuras das minhas sessões, e de maneira rápida, de maneira fácil e de maneira intuitiva. Lembram lá atrás que eu falei da flexibilidade? Então, meu sistema de GIS tem que ser flexível. E ele tem que ser, e ele tem que poder fazer tudo. Né? Esse caso eu gosto muito de contar, que é um caso muito interessante, de um cliente para todo esse processo, né, exploração mineral, quando
a gente primeiro abordou ele usava 5 soluções distintas para poder fazer essa fase de exploração mineral, né? Desde a fase de ir para o campo, né? Levantar todo o mapeamento em campo, chegar, trazer para o escritório, tinha um software para poder fazer a parte do mapeamento, outro software para poder fazer a análise geoquímica, outro software para ir para o campo, outro para fazer geofísica e outro para fazer sondagem. E aquilo não era verdadeiramente integrado, né? E com isso, a informação não estava. Eu não tinha um software único para poder ver toda a informação. Quando a gente apresentou esse conceito de um software único, poder pelo menos juntar a sua cadeia toda dentro da exploração mineral foi fundamental. Imagina o ganho que você tem em termos financeiros, né? Imagina o ganho que você tem em termos, você está lidando com um fornecedor só, você está lidando com um processo conhecido, um processo automatizado. Então, se você tem turnover na sua equipe, o processo continua o mesmo, né? O processo está definido, não é um processo customizado, que você depende de ninguém da sua equipe, é um processo conhecido, um processo que está dentro das melhores práticas, e que pode ser todo acompanhado. Então, tem que ter isso e representar, e guardando dentro do meu banco de dados, eu tenho tudo auditável e tudo já da posse da minha empresa. Como eu falei, informação de sondagem é a informação uma das mais caras que você tem. E você tem que preservar esse investimento que foi feito, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? O tempo da pessoa que vai lá, escreve no papel, digita no Excel, aí você vai para um software, vai para o outro, vai para o outro, isso é tempo que você gasta. Né? Você pode ter uma economia aí de, no mínimo, 10, 20% do tempo dos seus profissionais em essas atividades manuais, otimizando seu processo, para utilizá-lo em outras atividades interpretativas, em outras atividades de tomada de decisão, até descrever outros furos, descrever outras características, fazer mais sondagem, fazer mais amostragem. Né? Então, o tempo pode ser muito mais otimizado. E com tudo isso padronizado e o meu GIS transformado no poder de gerenciar a minha sondagem, eu também tenho a padronização, né? O que eu falei. O que eu estou vendo no meu mapa de superfície é o que eu vejo na minha sondagem e é o que eu vou ter na hora que eu vou interpretar. Né? Então, o meu GIS tem que proporcionar isso. Quando eu estou aqui na minha sessão fazendo a minha interpretação, que eu já tenha tudo padronizado, né? Tudo codificado, que na hora que eu vou interpretar, ó, facilmente eu vou fazendo a interpretação em cada uma da minha sessão. Eu simplesmente vejo o que é que eu vou interpretar, a informação, escolho aqui na minha sessão e desenho, né? De maneira fácil, de maneira rápida e de maneira intuitiva. E tudo centralizado no GIS. Quero ver na minha sessão, eu vejo. Quero ver no 3D, eu vejo. Quero jogar para o meu plano com o meu mapeamento de superfície, eu vejo. Está tudo integrado. E tudo pegando a informação de sondagem que eu estou pegando, está lá no meu banco de dados. Né? Então, estou pegando o banco de dados, integrando no meu GIS, e meu GIS está preparado para eu poder trabalhar com a minha sondagem. Então, isso é fundamental. E quando eu vou interpretar a informação de descrição, né, eu tenho que ter ferramentas dentro do meu GIS que me permitam isso. Né? Então, por exemplo, eu estou com a minha descrição, né, com todos os meus resultados que vieram no meu laboratório, eu quero identificar os meus intervalos mineralizados. Né? Então, eu tenho que ter ferramentas que eu possa fazer isso. Né? Eu posso querer identificar meus intervalos mineralizados, eu posso querer normalizar a minha sondagem, por exemplo, eu fiz amostras, eu tenho só um intervalo amostrado, eu fiz amostras, uma amostra de 2 metros, outra de 80 centímetros, outra de 1 metro, mas eu quero que venham as amostras, né, de metro em metro, para eu poder normalizar para a minha modelagem. Ou então, por exemplo, é o contrário, eu descrevi a minha litologia de metro em metro e eu quero otimizar essa litologia, né? Então, eu quero pegar o código litológico e normalizar a minha tabela. Então, posso poder interpretar e juntar essa informação de várias maneiras distintas. E quando eu falo cálculo, né, de intervalos mineralizados ou de compósitos, principalmente para teor, eu estou falando de identificar onde pode estar o meu corpo de minério. Né? Essa figura eu acho ela bem interessante, que é o seguinte, aqui são os resultados, aqui à nossa direita, né, os resultados que vieram do laboratório. Aí, quando você utiliza, né, o sistema de GIS que te permite fazer o cálculo dos intervalos mineralizados, né, de acordo com seus parâmetros, né, quais são esses parâmetros? Né, nessa telinha anterior que eu mostrei aqui, qual que é o teor mínimo de corte,
se eu tenho um teor qual que é o maior teor que eu quero normalizar, né? Talvez eu possa ter principalmente para ouro, aí, um efeito pepita, alguma coisa que eu quero cortar e normalizar aquilo também no teor máximo. Se eu quero, né, uma distância mínima para fazer esse cálculo de intervalo mineralizado, se eu tenho diluição, né, qual que é a média dessa minha diluição, se eu tenho teor de extremidade, qual que é. Então, eu definindo quais são os meus parâmetros, né, e isso eu posso fazer cenários. Tá? Eu posso fazer cenário 1, cenário 2, eu posso fazer cenário 3, e vendo na minha sessão junto com o meu GIS, onde que está o meu corpo mineralizado. Então, com os resultados, eu posso ter um mapeamento dos meus intervalos mineralizados. Olha que interessante essa figura. Né? Eu tenho aqui todos os laranjinhas, são os que estão, no caso, isso aqui é cobre, né? De compostos de 100 a 500. Agora, se eu olhar aqui, olha que interessante onde estão as minhas bolinhas magentas, né? Eu consigo começar a delimitar meu corpo nessa seção, que ele se apresenta mais ou menos nessa profundidade aqui do furo. Né? Eu tenho alguns intervalos aqui maiores que 700 ppm de cobre, tem outros aqui que estão entre 500 e 700, mas eu vejo claramente, vejo aqui que à medida que eu vou em profundidade, ele começa a diminuir o teor. Então, olha só, peguei minha informação de GIS, joguei a minha sondagem, calculei os meus intervalos, né, meus interceptos mineralizados aqui dentro e estou interpretando a minha informação toda aqui. Né? Além disso, eu posso querer ver mais informações juntas, né? Eu posso querer juntar mais tabelas e ver, por exemplo, esse exemplo que está aqui em cima, né? Eu tenho um furo e eu consigo dividir ele de modo que eu juntei alteração, resultado de laboratório, litologia e estrutura. Né? Então, eu estou vendo aqui que eu tenho aqui de 0 a 3, uma alteração epitermal, junto com uma litologia VDX. Né? Aqui o print não saiu, mas eu tenho também o resultado e qual que é a estrutura desse intervalo. Né? Eu posso também extrair as coordenadas 3D, por exemplo, dos meus intervalos mineralizados, eu dou dos meus pontos de amostragem, para eu ver no 3D, para eu ver no meu plano, né? Quais são os pontos, meus interceptos mais importantes. Eu posso também fazer cálculos espaciais. Né? Eu pegando meu sólido aqui que eu interpretei, eu quero saber dentro desse meu sólido quais são os meus resultados, minhas amostras de análise geoquímica. Olha que legal, eu consigo separar aqui dentro do meu GIS, usando meus sólidos, amostras que foram realmente a origem desse sólido. Imagina já passar isso para o pessoal da modelagem, estimativa, recurso e reserva. Olha que informação que você já tem, que você pode usar o seu GIS e passar para frente e dar muito mais qualidade para o meu geólogo lá na frente que vai modelar. Na economia de tempo, o uso melhor da minha informação, isso tudo se torna muito otimizado. E padronizando a minha informação, eu tenho aquilo que eu falei para vocês, né? O que eu vejo na sondagem é a mesma cor, o mesmo código que eu vejo na minha interpretação, meu mapeamento de superfície e os meus sólidos. E com isso, eu tenho que garantir que a simbologia que eu vejo no meu mapa é a mesma que eu vou ter na minha legenda para eu poder ver qualquer outro tipo de informação, que é a mesma que eu vou ter nos meus templates para usar nas minhas sessões para eu fazer a minha interpretação. E é a mesma que eu vou ter nos meus domínios, que são as listas de referência, na hora que eu vou fazer a escolha daquele meu código, tudo tem que estar linkado. E eu ainda posso fazer as jogadinhas, né? Por exemplo, da legenda, eu também atribuí para a simbologia, para poder ver no meu mapeamento de superfície. Eu também, da legenda, poder criar os meus domínios, as minhas listas de referência dentro dos meus dados espaciais para poder fazer a classificação e dos domínios também para a legenda. Então, isso tem que ser cíclico, né? Olhem só, a legenda, ela se torna o meu elemento fundamental de padronização. Né? Então, tudo que eu tenho definido na legenda é o que, no final, vai ser a definição para a simbologia, para os meus templates, para os meus domínios. Né? E tudo isso conectado e integrado me permite que eu use a mesma simbologia gráfica para tudo. Né? E a possibilidade também de eu exportar e importar esse elemento da legenda torna isso mais democrático. Né? Eu posso ter um lugar lá no meu servidor, de novo, integração, centralização. Vou ter um lugar no meu servidor que vai ficar toda a minha simbologia padrão. Então, qualquer pessoa que quiser usar o seu GIS, quiser usar a simbologia que a empresa adotou,
Basta pegar aquele arquivo que foi exportado, importar e pronto, já estou usando o que foi definido pela empresa. Então, tem uma pessoa responsável, uma equipe em fazer a definição e todas as outras pessoas e as outras equipes utilizam da mesma definição, né? Então, isso se torna, a informação se torna toda padronizada. E quando eu estou falando no meu GIS, olha que sensacional, não estou falando em descrição de sondagem, juntar com o meu mapa de superfície, e o meu GIS também poder fazer meu modelo, né? Principalmente para poder ver o potencial daquilo ali. Eu não estou falando em estimativa, estou falando em exploração avançada, definição de alvo. Eu ver o meu modelo para esse objetivo. Então, eu tenho lá, né? Eu já tenho meus dados de GIS lá dentro, né? Eu fiz as minhas sessões, né? Eu fiz todas as interpretações das minhas sessões, né? Aqui de acordo com os meus templates que eu utilizei naquele conceito que eu mostrei para vocês, né? Tudo centralizado na legenda, tudo padronizado, tudo com o mesmo código. E aí eu vou utilizar o meu GIS para gerar o meu modelo, né? E aquilo eu já vou passar para o pessoal de estimativa, aquele modelo já pré-definido. Né? Então, se eu fizer, né, interpretação de vários códigos mitológicos de uma só vez, né, eu vou gerar esse modelinho aqui, no caso eu tenho para geologia, eu interpretei só o granito e essa sandstone. Então, ele, de uma vez só, né, eu posso também usar linhas de referência, né, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, se fosse um corpo dobrado ou um corpo mais complicado, que eu quisesse mostrar para ele, né, esse ponto, tem que conectar com esse ponto, que tem que conectar com esse ponto, que tem com esse, já dava as linhas guia para ele e ele gera o meu sólido, né? E pega a mesma linguagem de padronização que eu tenho para todos os meus elementos lá dentro, né? Então, o meu sólido também se torna padronizado, se torna com a mesma característica e a mesma definição que eu tenho para todo o resto da minha informação. Então, eu já fiz eu fiz o meu mapa, utilizei o meu GIS está utilizando no máximo a minha informação de sondagem do que eu tenho, e eu quero integrar tudo no 3D, né? Então, seja inicial, né? Para eu trazer o meu sólido, para eu trazer o meu modelo de blocos, para eu trazer minha sondagem, para eu trazer meu mapa de superfície, para eu trazer minhas imagens escaneadas, minha geofísica. O meu GIS tem que permitir isso, né? Que tudo se torne integrado, que tudo fique numa plataforma única, né? Então, é muito importante que a gente considere isso na hora que eu for escolher, na hora que eu for definir o software para usar na parte da minha exploração mineral, na parte da minha interpretação da minha informação geológica. E no caso, né, desse exemplo todo que eu mostrei para vocês, desse fluxo integrado, centralizado, com todo esse conceito de padronização, o que eu mostrei, essas funcionalidades que eu mostrei para vocês, estão todas dentro da parte de exploração do software do Discover para o ArchiPro, né? O Discover, dentro da Datamine, ele está dentro da nossa área de produtos de exploração, né? Igual a Bartira nos apresentou, eu sou a gerente técnica, ela é a gerente comercial. E o que o Discover vem fazer? Vem trazer a interoperabilidade e a especificidade para o ArchiPro trabalhar com soldado de sondagem dentro do seu GIS. Então, ele torna um GIS poderoso, que é o GIS do ArchiPro, em uma ferramenta realmente geológica, né? Qual que é o objetivo principal? Interoperabilidade, flexibilidade e facilidade de você trabalhar com a informação geológica, né? Utilizando uma plataforma poderosa e uma plataforma muito legal dentro dos melhores conceitos de implementação da informação, que é o ArchiPro. Né? Então, o Discover Park Pro vem trazer toda essa especificidade. E junto, né, dentro, a gente ainda tem também a ferramenta do Datamine Discover, que é uma ferramenta independente, né, uma ferramenta completa também. Se você não tem o GIS do ArchiPro ou quer trabalhar com a ferramenta independente, você tem o Discover, que tudo isso que eu mostrei para vocês do Discover Park Pro, a gente tem a plataforma do Discover independente para fazer isso, e o Discover Mobile, né, que vem trazendo aquele fluxo de integração que eu mostrei para vocês, a integração da informação coletada em campo para dentro da sua plataforma do desktop. Né? Então, isso vem dentro da geologia, né, trazer a integração de todo o processo. Então, você tendo, né, o banco de dados geológico, que no nosso caso aqui da Datamine é o Fusion,
com a integração, né, do seu ambiente de laboratório utilizando Cicless, você conecta ele direto nas soluções do Datamine Discover, tá? Querendo fazer mapeamento específico para subterrânea, a gente tem o Studio Mapper, que também conecta no seu banco de dados, vai trazer toda a informação que você precisa para dentro, para você fazer mapeamento específico de subsolo. Você tem também integrado com tudo isso o Cyrovision, né, que faz toda a parte estrutural, mapeamento e modelagem. E quando você vai tratar de modelagem estimativa, você tem o Studio RM Pro junto com o Supervisor, né, que vai fazer toda a parte que eu preciso conectada no Fusion e também conectada ao Datamine Discover, né, que tudo que eu faço no Discover eu consigo transferir para essa próxima fase do meu processo. Vocês se lembram do meu funil que eu mostrei, né, o banco de dados centralizado, a aquisição, Fusion, a parte de mapeamento geológico, campo e a parte de estrutural, você tem o Datamine Discover e o Cyrovision, e a parte de modelagem estimativa de recurso e reserva, a gente vai com o Studio RM Supervisor. Né? Então, tudo isso conectado, você consegue ter um fluxo integrado da sua geologia. Né? Isso trazendo mais facilidade, integração, facilidade e simplificação do seu processo. Falando um pouquinho, né, do que a gente tem planejado ainda com o Discover, né, principalmente essa extensão do ArcPro que eu mostrei para vocês hoje, né, o que ainda vai vir por vir, porque o objetivo da Datamine é sempre investir na parte de desenvolvimento e melhora das suas soluções. Então, a gente vai ter a integração, né, do Discover, do ArcPro, na nossa extensão também com o mobile, tá? O mobile hoje é integrado com a nossa solução full. Cada vez mais o investimento no aumento da interoperabilidade, né, para eu poder pegar sempre dados já nativos de outros softwares e trazer para dentro do ArcPro. Pessoas que conhecem o ArcPro sabem que cada tipo de extensão diferente que eu vou usar de arquivo, eu tenho que ter uma extensão adicional no ArcPro. E com o Discover, você trabalhando com qualquer tipo de dado de software de solução de mineração, você já traz para dentro da sua plataforma do ArcPro sem precisar de extensão adicional. Então, mesmo se você tem um ArcPro básico, né, o seu GIS básico, o Discover torna o seu disco GIS básico numa ferramenta de gerenciamento e interpretação de dados, sondagem e mapeamento para informação geológica, sem nenhuma outra extensão adicional. Vai vir com a ferramenta de eu também poder fazer dentro do meu GIS do ArcPro, meu log gráfico, tá? Também poder avançar na minha análise geoquímica, né? Já com os gráficos existentes, ainda fazer matriz de correlação, melhorar ainda mais as ferramentas de legenda, né? Fazer com que essas legendas também eu consiga fazer funções de ordenamento, classificação hierárquica, que a gente sabe que é muito importante, principalmente quando vai fazer um mapa geológico, né? Pela idade de cada tipo litológico. Fazer com que os meus layouts de sessão sejam cada vez mais otimizados, então gerei a sessão e aquele plano de referência onde a sessão seja gerado de maneira automática, né, na hora que eu for elaborar o meu layout. Poder trazer para a minha sessão também o meu modelo de blocos através da extensão de NetCDF, né? Então, porque eu já posso trazer para minhas sessões todos os meus sólidos, né? Além dos sólidos, eu poder trazer também um modelo de blocos, né? Se eu estou fazendo uma exploração de detalhe avançada num alvo já conhecido, eu também poder trazer o máximo de informação que eu tenha para dentro de uma sessão, né? Fazer sondagem de detalhe, coisas similares e ter mais informação e melhorar a performance das ferramentas existentes, né? O que eu queria apresentar para vocês é isso. Agradecer, né, pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Não sei, Bartira, se tem alguma pergunta, se tem algum questionamento. Sim, na verdade até tem duas bem interessantes. Acho que a gente tem um tempinho ainda, né, sem querer alongar muito pela hora da noite aí de todo mundo. Não sei quem é que estava no Cimex Me, né? A gente está ligado aqui 220 desde o início da semana. Mas, enfim, uma pergunta que eu acho interessante é sobre como é o modelo de licenciamento do Discover para ArcPro. Acho que é bem interessante. E o outro é sobre o fato de que a Datamine é bem conhecida com relação a trabalho na área de operação, planejamento de mina.
e como é que a gente se direciona agora, né, para a exploração. Acho que você pode responder a primeira e eu respondo a segunda. Não, tranquilo. São duas perguntas fundamentais, realmente, excelente, em relação, né, à forma de licenciamento do Discover Park Pro, tendo em vista, né, que muitas dessas empresas, principalmente se a gente falar em exploração, né, as júniores de exploração, elas trabalham por campanha, né? Então, às vezes, tem uma campanha com mais sondagem, outras com menos, com mais profissionais, com uma equipe menor. Então, o modo de licenciamento do Discovery Park Pro é por assinatura, né? O que isso vem trazer de vantagem? É um investimento muito menor, né, muito mais acessível, de forma de trazer todo esse potencial, né, até para as empresas que têm menor investimento, que às vezes a gente tem a impressão, né, de uma empresa menor não ter um potencial para ter tudo isso. Tem sim, tá, gente? Eu falo que o preço é muito mais acessível e trazer flexibilidade, né, de você não precisar fazer um investimento de capital muito alto, né, substancial, você faz à medida que você precisa. Né? Então, a assinatura te traz toda essa flexibilidade, investimento menor e flexibilizar. Né? Eu uso à medida que eu vou precisando, eu adquiro mais quando eu tenho uma equipe maior e vou me adequando de acordo com a minha necessidade de trabalho. Beleza, acho que assim explica muito bem. Na verdade, até chegaram umas 2 perguntas aqui que eu achei bem legais, então eu vou responder rapidinho essa com relação à exploração, e aí faço as outras 2. Essas outras 2 que chegaram são do André Jardim. Então, realmente, a Datamine é bem conhecida, né? Eu, inclusive, passei meus 20 anos de carreira ouvindo falar da Datamine, muito voltada para operações, e estamos aqui hoje, eu e Marcela, focadas na exploração. É uma área que a gente gosta e já atuou de diversas formas, e há realmente um compromisso da Datamine com o conceito de atender a cadeia completa da mineração, e isso, obviamente, inclui a exploração, né? Desde greenfields até a parte de logística e sistemas inteligentes de mineração, que a Datamine já é mais conhecida. Então, a gente tem um gerente de produto, né, para a área do Discover. Na verdade, agora tem uma gerente de produto também para a área do Profile Analyst, que é a solução para geofísica de exploração. Tem a gente aqui dedicada, né, a gente cobre a América Latina toda, então tem um direcionamento comercial, um direcionamento técnico, um alinhamento com o gerente global, né, de produto para exploração, e o Discover veio para ficar e crescer, né, melhorar. A gente faz bastante provas de conceito, a gente não entrega o Discover só como licença, né, a gente trabalha como projetos de implementação, adequação, desenvolvimento de fluxo de trabalho, treinamento básico, treinamento customizado, operação assistida, para que quando a gente termine a entrega desse projeto, o cliente e os usuários, né, de forma geral, tenham autonomia para trabalhar e aí possam contar só mesmo com suporte e manutenção. Então, é isso, a gente realmente agora atende a exploração também, agora não, né, desde 2017, mas com bastante intensidade e visando o crescimento e o atendimento da melhor forma possível. As outras 2 perguntas, que aí eu vou passar para a Marcela, uma é: planejamento de sondagem é possível fazer no Discover? Acho que ela até já comentou, né, um pouco sobre isso, mas ela pode reforçar. E sobre se o mobile trabalha no Android e iOS. Muito boas essas perguntas, muito obrigada. Em relação a. Vou começar de trás para frente. Sim, eu tenho Discovery tanto para Android quanto para iOS, tá? Eu tenho para as duas plataformas. Por questões de facilidade, sempre o Discovery Mobile para Android ele vai estar com um pouquinho mais desenvolvido do que para iOS, mas tem também algumas coisas que o iOS proporciona, são detalhes, tá? 90% eu tenho nos dois, esses 10% restantes é tentando aproveitar o máximo possível de cada sistema operacional. Então, eu tenho sim disponível para os dois. Em relação à primeira pergunta, né, se o Discover dispõe de uma ferramenta de gerenciamento de sondagem, sim, todas as duas versões dispõem, tanto a versão do Discover Full quanto a versão do Discover Full Arc Pro. E eu posso fazer esse planejamento de sondagem de duas metodologias diferentes. Eu posso fazer através da seleção da coordenada do colar, dando a inclinação, né, o azimuth mergulho e a profundidade, e eu posso fazer também selecionando no 3D meu ponto de alvo, tá? Eu quero meu alvo aqui
ele vai refletir a informação pegando a sua coordenada escolar de acordo com o azimuth e a direção que você escolhe, azimuth mergulho. E o mais interessante é que não precisa ser um furo com azimuth mergulho único, não. Se você tem quer fazer um planejamento de sondagem, né, que você tem que fazer um furo, né, com múltiplos direcionamentos, você pode controlar isso, vendo como é que vai ficando o seu furo no próprio 3D. Tá? Então, com isso, você também pode planejar a sua sondagem no Discover, tanto a versão do Datamine Discover Full, quanto a versão da extensão do Discover Park Pro. Beleza. O André tem mais uma pergunta, mas a gente vai te escrever, tá, André, para desenvolver, porque essa aqui eu acho que é melhor a gente conversar. É sobre possibilidades de integração. Ele é bem universal, mas é específico, né, com relação a algumas coisas. Então, como a gente também já está no tempo meio bem marcado e já está tarde, a gente escreve para você, entra em contato e explica melhor. A gente pode até fazer uma ligação para a Marcela mostrar as opções e tudo mais. Então, assim, de minha parte, eu queria agradecer. Marcela, a apresentação foi excelente. Acho que mostrou muito bem, né? Em vez de falar só do produto em si, ficou muito bom com relação ao contexto. E espero que a gente se veja em outros webinários, né? A Datamine segue fazendo, tem uma agenda bem intensa ainda ao longo do ano. O José está dando parabéns. Você é fã, né, José? É suspeito. Mas, enfim. Boa noite para todo mundo e a gente segue em contato. Obrigada, Marcela. Obrigada, Vartira. Obrigada a todo mundo. Boa noite.